Hoje eu vou te ensinar a fazer uma casa que você só vai precisar de pedra e madeira. Essa é a demarcação da nossa casa e esses são os materiais que a gente vai utilizar nela. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser utilizar aqui um degradê entre pedra e pedregulho. Você vai colocar aleatoriamente esses blocos e você vai contornar todo esse contorno da nossa casa. Com isso feito, a gente vai fazer agora o nosso piso. Sim, ele vai ser um bloco elevado. Lembrando que todos os blocos que você utilizar na casa, você pode alterar para outro que você queira, principalmente cerejeira, que todo mundo gosta e fica muito bonito em qualquer estilo de casa. Agora a gente vai fazer um detalhe interessante. Aqui você vai puxar 2 blocos de folhas de carvalho, que é uma das mais bonitas que tem. Agora a gente vai puxar aqui 2 blocos de grama e mais 2 de folha, desse jeito. Utilizando o alçapão, a gente vai fechar essas 2 gramas e agora você vai procurar aqui no bioma que você tá alguma florzinha ou algo do tipo e você vai colocar nessas gramas aqui, ó. Vou colocar uma florzinha e uma grama para ficar com esse detalhe. Agora a gente vai fazer um detalhe na parte da frente da nossa casa, utilizando barril e cerca de abeto. Aqui na parte da frente a gente vai pular o primeiro bloco e vai colocar um barril, fazer a mesma coisa do outro lado e colocar 3 escadas no meio. Além disso, você pode alterar esses 3 blocos aqui do meio para 3 blocos do interior da sua casa, para ficar desse jeito. Em cima a gente vai colocar uma escada em cada um dos barris e em cima dessa escada a gente vai colocar 2 cercas. Ele vai ficar com esse detalhe aqui. Esse detalhe do barril a gente também vai colocar aqui. Então a gente vai colocar um barril, uma escada e 2 cercas. Essa é a parte da frente da nossa casa e agora a gente vai subir as paredes. E para subir essas paredes a gente vai utilizar escadas. É basicamente você colocar esse detalhe aqui. Vai fazer isso também na lateral do lado aqui, ó. Vai ficar com 3, 4 escadas pra gente poder fazer o detalhe que a gente precisa. Esse detalhe vai ser replicado nessa parte, só que aqui ele vai ficar virado pro lado. Mas não se preocupa porque esse detalhe, ó, ele aparece de todos os ângulos que você olhar a sua casa. Vou replicar isso nas outras quinas que a gente tem aqui. Tem mais uma aqui no meio e a última vai ser virada pra cá. Vamos finalizar a parede da parte da frente, mas antes de tudo vamos colocar a nossa porta aqui. Vai ser uma porta de pinheiro e vai ser colocada nesse bloco. E no bloco do lado vai ser onde a gente vai fazer a parede, onde a gente vai mesclar entre pedra e pedregulho. Se você quiser, coloca primeiro todos os materiais e mescla depois porque fica mais fácil pra você ver aonde você pode alterar. Foi uma dica que a gente recebeu aqui no canal. Parede da frente tecnicamente finalizada porque o telhado a gente vai fazer depois e agora a gente vai fazer as outras paredes. Para essa daqui a gente vai puxar esses blocos aqui, fechar normalmente, mesclar também alguns blocos de pedregulho aqui, puxar uma camada na parte de baixo, fechar essa parte aqui, ó, fazer quase que um quadrado, porque a nossa janela vai ficar só nesse bloco. Então a gente pode fechar meio que tudo, colocar aqui os nossos vidros e mesclar os blocos. Aqui a gente vai colocar alçapões para parecer que a janela tá aberta e vai replicar esse detalhe aqui. Iniciar aqui o nosso telhado, a gente vai utilizar a escada de carvalho escuro dos 2 lados desse jeito e no meio a gente vai fechar com laje. Mais uma escada invertida de cada um dos lados e agora sim a gente pode colocar uma escada normal desse jeito. Ela tem que alcançar esse bloco aqui. Aqui você só vai virar e puxar pro lado, na verdade. Até sair esse bloco aqui, porque se você deixar um pra dentro, ele vai acabar bugando com aquela escada que tá ali. Essa é a nossa parte da frente da casa e agora a gente vai fazer o restante. Você pode meio que replicar essa frente aqui na parte de trás para você ter uma casa completa ali, ter uma porta na frente e atrás da sua casa. Mas eu vou finalizar aqui as nossas laterais aqui da casa e a gente vai fazer o seguinte. Aqui, como a gente tem, ó, 5 blocos, então a gente vai deixar esse bloco normal, esse aqui também, e a gente só vai fechar os outros 3 blocos. Use a escada de pedra para dar um detalhe em cima aqui da sua janela. Aqui a gente vai fazer o seguinte, o detalhe do barril a gente vai replicar aqui, só que a gente vai fazer nos locais onde não tem janela, ou seja, nesses 3 pontos aqui. Então você puxa 2 cercas e pronto, na verdade. O que a gente pode fazer é pegar essas nossas folhas e colocar aqui no meio, ó, para ficar com esse detalhe. Essa janela a gente vai replicar lá do outro lado agora. Essa parede aqui, ela é um pouco maior que a outra, já que ela tem esse pedaço aqui a mais. Então aqui a gente vai fazer o seguinte, vai fazer uma janela, 2 e 3. Replica o que a gente fez lá do outro lado, só que agora a gente tem 3 janelas ao invés de 2, então a gente vai colocar aqui o barril no meio, né, para ele não pegar na janela, e aqui vai ter 4 barris ao invés de 3 que tem do outro lado. Vamos colocar algumas iluminações aqui na nossa casa, porque isso é extremamente importante para evitar que nasça mobs aqui na nossa volta. Na lateral você também vai poder, só que pode esperar o telhado ficar pronto para você poder colocar as lâmpadas, ou coloca nessas beiradas aqui, ó, que dá pra pôr. O telhado aqui, ele é bem padrão, na verdade, a gente não vai seguir aquele padrão de bloco escada, a gente só vai seguir o de escada mesmo, já que ela não é uma casa tão medieval assim, ela é só um pouco rústica. Escada invertida e aqui no final um bloco inteiro. Ele vai ficar desse jeito. E agora a gente já vai fazer esse detalhe aqui, antes da gente finalizar ali atrás, não tem problema. Aqui a gente vai puxar os blocos pra gente poder fechar essa frente e esse meio aqui a gente vai deixar aberto. Ou você tem uma opção na real, a gente pode quebrar esses blocos aqui, colocar uma escada
uma escada aqui do lado, aqui em cima outra, e com laje de pedra a gente fecha e faz uma janelinha aqui, ó, um pouco maior. Ainda pode mesclar os blocos, que vai ser esses blocos das laterais aqui, e parecer que ele tá mescladinho, ó. Ou se você quiser, você quebra esse bloco aqui e coloca um de pedregulho, que ele vai ficar desse jeito aqui a nossa janelinha. A nossa casa aqui tá quase pronta, essas partes aqui, ó, todas as janelas e portas e tudo mais, e agora a gente vai fazer as duas paredes de trás. Para fazer essa parede de trás aqui, a gente vai fechar dos dois lados aqui no nível de baixo. A gente vai pensar como que a gente vai fazer as janelas, porque precisa ter mais janelas. A gente vai fazer uma janela aqui, vai deixar esse espaço, e mais aqui. Então ele vai ficar com duas janelas aqui, e desse lado aqui a gente vai ficar com mais duas janelas. Agora a gente vai replicar essa decoração que a gente fez aqui desse lado nas nossas janelas e finalizar essa parte. Essa é a parte de trás da nossa casa e ela também tá pronta. Agora sim, a gente já pode finalizar o nosso telhado. A gente vai seguir a ideia aqui de escada e escada invertida sem utilizar bloco até o final aqui também. Escada invertida, e para finalizar a gente vai utilizar aquele sistema de um bloco inteiro ou duas lajes, desse jeito aqui. Aqui a gente vai seguir as nossas escadas até a parte de trás aqui da nossa casa, pra gente replicar o telhado da frente. Quando a gente chegar aqui, ó, nesse bloco que a gente fez o nosso primeiro andar ali, a gente vai dobrar pro lado, ó, vai colocar aqui uma escada desse jeito aqui, ó, para o telhado ficar igual o telhado da frente ali, da nossa casa. Com o contorno finalizado, é bem simples você seguir a ordem do que você tem que fazer. A gente só vai fazer uma janelinha aqui nos três lados que faltaram. Ou então você fecha direto mesmo, não tem problema. É mais pra gente ter mais detalhes aqui na nossa casa, e quanto mais detalhes, melhor. Pra finalizar a nossa casa, o nosso telhado aqui é bem simples, é só você utilizar aqui o pinheiro. Tá ficando desse jeito e agora a gente só vai finalizar o nosso telhado. E pra isso você vai puxar uma laje aqui com o nosso carvalho escuro. E é o seguinte, esse bloco tá assim, aí você pula um, coloca uma laje, e você vai fazer isso até o final da sua casa. E vai dar certo porque a gente tá aqui com os padrões de tamanho, né? Então ele vai ficar desse jeito aqui. A gente resolveu um pequeno problema que a gente teve tecnicamente desse lado aqui, ó. É só a gente pegar as lajes aqui, ó, e colocar em cima, como se fosse um telhado pra nossa janela, e daí dá pra você abrir aqui, ó, e colocar mais uma cerquinha desse jeito pra ficar meio que uma janela. Pode replicar isso aqui também pra ele não ficar desse jeito. É um detalhe bem simples, mas que vai fazer toda a diferença aí no final. Mas enfim, esse foi o resultado final da nossa casa. Manda pra aquela pessoa que queria muito fazer uma casa medieval, mas estava sem ideia, salva pra mais dicas como essa, me segue também, e mais tarde a gente já posta o vídeo fazendo o interior dessa casa, que eu sei que vocês estão pedindo muito.